E aí pessoal, aqui quem fala é o Cagero. Eu sei que no canal já tratei de alguns games, mas você já se perguntou da onde surgiram esses games? Como começou isso? Bom, então esse é o seu vídeo. É mesmo, é? Tudo começou com as calculadoras, sim. Elas naturalmente foram evoluindo e se transformaram em grandes e potentes computadores, que na época só eram usados pelos militares. Um belo dia os soldados estavam lá sem muita coisa para fazer de bobeira e resolveram passar o tempo usando aqueles computadores. Foi aí que surgiram alguns joguinhos analógicos e na época muito simples. Como as coisas foram evoluindo, em 1952 surgiu o primeiro game com gráfico, o OXO, desenvolvido pelo Alexander S. Douglas. Esse joguinho basicamente é o jogo da velha para computador. Não deu muito lucro, mas foi graças a ele que temos os videogames de hoje em dia. Bom, já falamos do primeiro jogo, então vamos falar agora do primeiro console. Em 1949, o engenheiro Ralph Baer foi incumbido de criar a melhor televisão do mundo. Ele pensou em criar uma TV interativa com jogos, mas a ideia não vingou muito bem não. Porém, anos mais tarde, em 72, ele ficou pensando se não havia algo mais interessante do que ficar mudando de canal com controle remoto. Foi então que ele teve a ideia de desenvolver um jogo que seria conectado à TV. Ele apresentou a ideia a um amigo que era engenheiro e daí surgiu o primeiro jogo, o Pong. Daí foi desenvolvido o Odyssey, o primeiro videogame a ser conectado à TV. Sem esquecer que nessa época a Atari ela foi acusada de plagiar o Odyssey. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Então vamos agora à lista aqui dos melhores, digamos assim, consoles desenvolvidos. Vamos começar com ele, o Atari 2600, da época dos 8 bits. I quit soccer to play Atari. Chegou por aqui no Brasil no início da década de 80 e foi um grande responsável pela indústria de games como a conhecemos hoje, sendo o primeiro console a ter jogos em cartucho. O início de uma nova era. Bons tempos, hein? Onde o nerd que tivesse um videogame desses era considerado o rei da rua. Hoje em dia é arma, drogas e prostituição. Como assim? Não entendi. E aí podemos lembrar, né, dos maravilhosos jogos Pac-Man e Asteroids. Vamos falar agora do NES. Ele foi lançado originalmente no Japão em 1983 com o nome de Nintendo Family Computer, ou apenas Famicom. O sistema foi redesenhado e recebeu o nome para ser lançado no mercado americano em 1985. O NES foi o videogame de maior sucesso comercial na sua época e estabeleceu novos padrões que seriam seguidos pela indústria. Falando em NES, a gente não podia deixar de fora o Mario, o Metroid e o game Zelda. Pulando agora para 1989, vamos ao Master System, que foi um sucesso total na Europa. Foi tão bem aceito lá que se tornou mais popular do que o console da Nintendo. O sucesso do Master System se repetiu também na Austrália, um mercado que toma como base o mercado europeu, e também foi muito vendido aqui no Brasil, embora o preço, olha, salgado. Falando em Master System, a gente não pode deixar de fora jogos como Aladdin, R-Tape, o Donkey Kong, Indiana Jones, e Sonic. Ainda em 89,
Foi lançado também o primeiro Dynavision, 5 anos antes do lançamento oficial do NES aqui no Brasil. E aí tem games que vem muito à memória, como o Battle City, o Bomberman e o Contra. Ah, como eu amava esse game. Falando um pouco em portabilidade, digamos assim, vamos para o Game Boy, que é da época de 90. O aparelho ele tinha como objetivo ser um console de games portátil, simples, eficiente e barato, que levaria os jogos até onde quer que os jogadores estivessem. E aí não podemos falar, nem pensar em falar de Game Boy, sem falar dele, o Pokémon. Daí em diante, falando em cartucho de videogames, tivemos jogos que marcaram nossas vidas, como o Super Punch-Out, Mortal Kombat, Round 1. Fight. Cadillac Dinossauros, Double Dragon, Mega Man, Donkey Kong, Superstar Soccer. Porra, esses gráficos na época era foda demais, hein? Replay. Castlevania, Doom, e Tartarugas Ninja. Era porradaria rolando solta nesse game. Eita, bons tempos aqueles, hein? Por último, podemos citar o PS1, lançado no Japão em 94, 95 nos Estados Unidos e até 2006, quando sua produção foi extinta, o PlayStation vendeu mais de 103 milhões de unidades. 1 é 2 é 3 e já! PlayStation. Curiosidade, no Brasil, de acordo com a Sony, o PlayStation não foi vendido oficialmente devido à pirataria e uma disputa judicial pelos nomes PlayStation e PS2, porque essas marcas já estavam registradas por uma outra empresa. Apesar disso, houve um grande mercado informal de consoles e de games para essa plataforma. Claro que sim, a gente aqui é BR, caramba, não adianta proibir. Eu mesmo joguei muito PS1. Jogos como Crash, Metal Slug, Tekken, Final round. Fight.
Resident Evil. Xena. The death of you and your friend. Destroy her! Dragon Ball. Medal of Honor. Gran Turismo. Silent Hill. E não podia deixar de citar o lindo e maravilhoso KOF 97. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham sentido aquela nostalgia, ver os games que você jogava ou que você ainda joga, porque são muito bons ainda, tenham lhe trazido boas memórias. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, o link está aparecendo aí na sua tela, comenta, compartilha, e é isso aí, falou, até uma próxima.